Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao novo vídeo no meu canal. Nesse vídeo a gente vai falar aí sobre o que eu mais gosto, que é o Wi-Fi. A gente vai falar sobre o futuro do Wi-Fi, né? A nova frequência aí que possivelmente estará disponível no Brasil, de 6 GHz, que será o Wi-Fi 6E. E também vamos falar sobre as frequências Wi-Fi que a gente tem hoje no Brasil, porque muita gente tem dúvidas, me perguntam aí como é que funciona a questão das frequências hoje para vocês entenderem. Então, a gente vai falar sobre a evolução do Wi-Fi, vou fazer um comparativo aí sobre o Wi-Fi 6, que é o novo Wi-Fi, e o Wi-Fi 6E, né, que é esse upgrade agora que a gente vai ter, um grande upgrade aí na questão da frequência, né? A gente vai falar aí sobre frequência Wi-Fi no Brasil, como que está essas frequências aqui no Brasil, que a gente tem hoje, né, conforme eu comentei com vocês. Vou falar sobre a frequência 6 GHz, que é a grande novidade aí, que vai dar uma impulsionada nos provedores via rádio, né, se realmente for liberada. E vamos falar sobre equipamentos já no Wi-Fi 6 aí, beleza? Bom, primeiro sobre a evolução do Wi-Fi, né? Então a gente tem aqui nesse gráfico, né? A evolução do Wi-Fi. Só para vocês entenderem, né? O Wi-Fi começou lá, sua primeira geração realmente, né? Que saiu era o Wi-Fi 802.11b, né, que chegava aí a velocidades teóricas máximas de 11 megabytes por segundo. Depois veio, muita gente não sabe, mas o Wi-Fi de 5 GHz, ele veio logo junto com o de 2.4, que era o 802.11a, né, que é esse de segunda geração aqui, ó. Depois dele tivemos a terceira geração, que foi o G, né, o Wi-Fi G aí. Aqui nessa época, entre o Wi-Fi B e o Wi-Fi G, foi onde os provedores via rádios aí começaram, né? Que a gente tinha velocidades teóricas máximas aí de 54 megabytes por segundo. Depois tivemos o Wi-Fi de quarta geração lá por 2009 mais ou menos, que foi o Wi-Fi na frequência N. Ele trabalhava aí tanto no 2.4 quanto no 5.8 e chegava aí a data rates máximos aí teórico de 600 megabytes por segundo. Em 2014 chegou o AC, né? O AC aí já está há um bom tempo, né? Já estamos em mais de 6 anos aí, já que existe a tecnologia AC, somente na frequência de 5 GHz, com data rate teórico de 3.6 GB por segundo, né? E multimimo no download, né? Agregação de canais de 80 e 160 MHz, enfim, né? O AC é o que a gente tem hoje, é o que a maioria utiliza. Tem gente ainda utilizando a linha N, né? Que é a linha anterior, ainda dá para dar um caldo ainda, dá para entregar uma banda legal, e com a C a gente consegue entregar mais banda. E aí, no final do ano passado aí, chegou o Wi-Fi de sexta geração, que é o Wi-Fi AX, né? E agora eles renomearam, né? Não sei se vocês perceberam aqui, mas eles colocaram essa questão de geração, em vez de falar Wi-Fi B, A, G, ACN, né? Agora eles mudou para aqui seria o Wi-Fi 4, né? A partir daqui o Wi-Fi 4, o Wi-Fi 5, e esse agora é o Wi-Fi 6, e temos agora já o Wi-Fi 6E que eu vou falar para vocês. Então, essa nova frequência, essa nova tecnologia, na verdade, que chegou agora, o Wi-Fi 6, ela trabalha tanto em 2.4 quanto 5.8 GHz. Ela permite um data rate teórico de 10 GB por segundo. Então a gente está passando do AC, que trabalhava em 3.6 GB por segundo, máximo teórico, para mais de 10 GB por segundo. Outra diferença é que ela é MUMIMO, né? Multimimo aí, tanto no download quanto no upload. Então, tanto no envio quanto no upload,
ele permite atender vários dispositivos ao mesmo tempo, de acordo com as antenas que o seu AP, o seu equipamento que estiver enviando sinal estiver disponível. Também permite a mesma agregação e temos várias novidades. Então essa é só a evolução, só para vocês entenderem aí como que evoluiu o Wi-Fi até chegar no que eu vou mostrar para vocês agora. Beleza? Então vou fazer, eu já comentei sobre o Wi-Fi 6 aqui num vídeo que eu lancei no começo do ano falando sobre ele, e vou fazer um comparativo com o Wi-Fi 6E, né? O Wi-Fi 6E, ele basicamente tem somente uma diferença conforme a gente vai ver. Então sobre o Wi-Fi 6, né, ele é o padrão aí 802.11ax, conforme mostrei agora para vocês. Ele permite modulação de 1024 QAM, sendo que no AC era permitido, né? Era disponível aí até 256 QAM. QAM é a modulação, né? A modulação que o sinal faz. Quanto maior essa modulação, mais banda consegue passar, porém ele é mais suscetível à interferência, né? Porque essa modulação é cada vez menor, né? Então é mais suscetível a ruído, né? Permite canais de 160 MHz, sendo que no AC aí era utilizado até 80, apesar, como vocês viram lá na questão da evolução, o AC permitir canais de 160 MHz, nenhum equipamento trabalhava com essa largura de canais, porque conforme a gente vai ver mais para frente, é um canal muito grande, é uma agregação de canais muito grande. E praticamente na frequência que a gente tem hoje isso não é possível praticamente, né? Você conseguir agregar um canal de 160 MHz. Ele funcionará aí tanto nas frequências de 2.4 GHz, onde a gente tem disponível aí teóricos 83,5 MHz disponíveis. Então aqui você já vê que praticamente você não consegue colocar... se você fosse colocar, por exemplo, um canal de 80 MHz aqui no 2.4 já não seria possível, né? E no 5.8 a gente, então ela trabalha nas duas frequências. 5.8 a gente tem teóricos 580 MHz disponíveis, mas a gente vai detalhar todos esses megahertz aí para vocês entenderem. Ele também aí tem essa tecnologia OFDMA, onde ele vai atender mais dispositivos simultaneamente, sendo que no AC, então esse OFDMA ele vai fatiar ali, né, a frequência e vai conseguir atender mais de um dispositivo ao mesmo tempo. Para quem não sabe, a comunicação no Wi-Fi ela é feita um por vez. Então, por exemplo, você tem lá um AP atendendo 50 clientes. Cada um desses clientes recebe um espaço para poder falar, para poder ser ouvido, né? Então ele atende um por vez, né? Isso é feito em questão de milésimo de segundo. Então ele atende esse, depois atende esse, né? Conforme tem requisição desses clientes, ele vai atendendo. Então basicamente o Wi-Fi ele atende um dispositivo de cada vez. Agora vai ter essa grande atualização aí dessa tecnologia, o FDMA, que vai ser possível atender mais de um ao mesmo tempo. Então, teoricamente, se você tiver 30 clientes lá no AP, né, não, obviamente, provavelmente não vão ser os 30 que vão ser atendidos ao mesmo tempo, mas vai ter a possibilidade de atender mais ao mesmo tempo. Então, por exemplo, 4 ou 5 vai poder ser atendido ao mesmo tempo, né, enquanto que no AC era um de cada vez que tinha o seu tempinho ali. Pode chegar aí a teóricos 12 GB por segundo. Ele tem o MuMimo, né, o multi-mimo aí, 8x8. Então, ele pode... E o MuMimo aqui tanto no download quanto no upload. Então, ele é 4 vezes mais aí do que o AC, só para vocês terem ideia de quão rápido vai ser, quão bom vai ser esse Wi-Fi para quem trabalha aí com internet via rádio. Ele também tem essa outra tecnologia BSS, Base Service Station, que ele reduz interferência com o vizinho, né? Então basicamente ele ignora, se tiver um sinal aí de um AP de um vizinho, ele vai ignorar
esse sinal e vai trabalhar somente com o sinal dele. E o que muda para o Wi-Fi 6E, né? O Wi-Fi 6E, basicamente, no Wi-Fi 6E acrescentou o uso da frequência de 6 GHz. Então, o upgrade que fizeram aí logo na sequência foi o seguinte, né? Eles viram que, beleza, colocamos várias melhorias no Wi-Fi 6, no Wi-Fi AX, mas tudo isso é muito lindo e maravilhoso. Só que com os canais que a gente tem hoje, não adianta, tem que ter mais canal disponível. Então, eles acrescentaram no Wi-Fi 6E o uso da frequência de 6 GHz, que é realmente o grande upgrade que a gente vai ter aí na questão de uso de Wi-Fi, seja internamente numa casa, numa empresa ou até externamente, né, uso outdoor aí para os provedores via rádio. Isso é se realmente chegar, o que eu acredito que vai chegar para o uso outdoor. Bom, só para vocês entenderem aí, né, quando eu fiz um curso um tempo atrás aí sobre fibra ótica, eu me deparei com essa tela aqui e, e quando eu entendi isso daqui, eu falei, cara, é muito louco, né, o nosso funcionamento no nosso mundo, né? Então, só para você entender, tudo no mundo tem uma frequência. Então, tudo que a gente vê e o que a gente ouve tem uma frequência para isso. Então, a gente tem frequências aí desde ondas baixas, né, que são frequências, por exemplo, com a energia elétrica. Energia elétrica é uma frequência. Depois a gente tem ondas de rádio, né? Então, sinais de rádio, de TV são também uma frequência, né? E aqui, normalmente o rádio, ela tá aqui na casa dos megahertz, né? Então, os rádios, a TV, por exemplo, a TV, se eu não me engano, vai até... Se eu não me engano, não, né? A TV vai até um máximo 1 GHz. Depois a gente tem as frequências de micro-ondas, que são frequências do Wi-Fi, frequências via satélite. Essas frequências já trafegam aí na casa dos gigahertz, beleza? Depois a gente tem as frequências de infravermelho. Então as frequências de infravermelho são, por exemplo, a frequência do seu controle remoto, um exemplo. E também é a luz da fibra ótica. Então a luz da fibra ótica é o infravermelho e ela trafega mais ou menos nessa casa aqui. Opa, até aqui. Chegando aí na casa dos terahertz. Já a luz que a gente enxerga, a luz, por exemplo, você vê as cores, né? As cores são a luz visível. Então, essa luz visível também é uma frequência. Por incrível que pareça, né? Você vê que coisa louca, né? Então, a luz que a gente vê, ela também é uma frequência. Por que a gente não vê o sinal do Wi-Fi passando na nossa frente, né? Porque o sinal do Wi-Fi ele tá trafegando aqui, né? A todo momento. A gente não enxerga ele porque ele não está na frequência da luz visível, que é a luz que o nosso olho enxerga, né? Ele está bem mais abaixo aqui, né? Da mesma forma, a luz ultravioleta, que é outra luz que a gente não enxerga, mas também é uma frequência, né? A partir daqui já é considerado radiação ionizante, ou seja, é tipo radiação do Hulk lá que mata, né? Então, a partir da luz ultravioleta, raio-x, né? Quando tiram um raio-x, você também é uma frequência. E raios gama, né? Que raios gama é do Hulk, né? Esse aqui, se você for exposto a esse daqui, provavelmente você não estaria assistindo meu vídeo hoje. Enfim, então, só para vocês entenderem, tudo no mundo é uma frequência, beleza? Desde rádio, TV, Wi-Fi, satélite, infravermelho, fibra ótica, a luz que a gente enxerga. Então esse conceito aqui é bem legal. E para vocês entenderem por que eu falo tanto de que esse Wi-Fi 6E com essa frequência de 6 GHz vai ser aí o futuro para os provedores via rádio sobreviverem e até entregar bandas similares à fibra ótica.
é o seguinte, frequência livre eu falo que é essencial. Então eu trouxe aqui essa foto dessa rodovia para vocês entenderem o conceito de canal, né, e frequência livre aí. Então vamos supor, a gente tem aqui cinco faixas, né? Então aqui a gente tem uma faixa, aqui a gente tem outra, aqui a gente tem outra, aqui a gente tem outra, aqui a gente tem outra. Vamos imaginar que cada faixa dessa seja um canal, né, do Wi-Fi. Então vamos supor que cada faixa dessa aqui seja um canal de 20 MHz. Então aqui é um canal de 20, aqui é outro canal de 20, aqui é outro canal de 20, aqui é outro canal de 20 e aqui temos mais um canal de 20, ok? Só para exemplificar. Então, o que ocorre? Vamos supor que você esteja trabalhando nesse canal aqui de 20 MHz, né? Vamos supor que esse canal aqui seja o 5825. A letra é... Então você está trabalhando nesse canal 5825, porém, como você pode ver, o sinal do Wi-Fi, né, como você sabe, ele é liberado aí no ar. Então, e vamos supor que aqui você tenha todos esses carros aqui simulando como se fosse outras pessoas já utilizando esse canal. Então, quando você tenta passar um arquivo, um pacote, né, passar o seu sinal aqui nesse canal, você pode ver que esse canal já está cheio, né, ó, lá. Então ele vai demorar, né, o seu pacote vai demorar para poder passar. Então por isso que quando você pega um canal, muita gente fala, então com interferência, né? Interferência, na verdade, dificilmente existe realmente a interferência em si, né? Lógico que ela pode ser ocasionada por você mesmo, né? Você pode ocasionar uma alta interferência, mas o termo mais correto seria ruído, né? Ou seja, o sinal de outra pessoa está mais ou menos na mesma potência que o seu, utilizando o mesmo canal. E com isso, quando você tenta passar um arquivo, passar um pacote, fazer o download, a velocidade não vai, aquela banda não passa, porque aquele canal já está ocupado, né, sendo transmitido. E aí assim ocorre aqui com todos esses outros canais, ó. E aqui tem até um exemplo legal aqui nessa imagem, né? Que, por exemplo, o cara pode estar aqui num outro canal, né? Então ele está nesse canal aqui, daí ele fala, opa, esse canal aqui está muito cheio, né? O que eu vou fazer? Eu vou mudar para esse daqui. E aí quando ele faz isso, ele vai para outro que às vezes pode estar pior, né? Então essa questão de canais é complicado, né? No Wi-Fi é algo que você tem que monitorar constantemente, né? E o que é legal, né? Com a frequência de 6 GHz que vai surgir, é como se a gente tivesse um canal, né? Na verdade são vários canais, conforme a gente vai ver, mas a gente vai ter várias pistas dessa, é como se o pessoal estivesse construindo, ó, aqui no canto da tela, está sendo construída aqui uma nova pista, aqui também vai ser construída uma nova pista. Então é como se a gente tivesse novas pistas dessas disponíveis para poder passar o tráfego. Não sei quem trabalhou desde a época do 2.4 GHz, onde ele ficou rapidamente congestionado, porque conforme a gente vai ver, que eu vou explicar, são 3 canais somente não sobrepostos de 20 MHz. Então rapidamente ele ficou congestionado, né? Eram vários problemas, o pessoal ficava tentando mudar o canal, não tinha muita opção. Quando chegou os 5 GHz, né, na tecnologia N, que liberou muito mais canais, então a princípio foi uma maravilha, todo mundo, nossa, agora tem vários canais disponíveis. E aí o que ocorreu? Depois de um tempo todo mundo começou a migrar para os 5 GHz, e aí os 5 GHz começou a ficar que nem essa foto aqui, congestionado. Hoje em dia a realidade está mudando um pouco, fibra ótica já está aí, né? Já é uma realidade, muito provedor já foi para fibra.
E com isso, o de 5 GHz já tem liberado, já tem ficado um pouco mais livre, né? Mas ainda assim a gente não tem muito canal livre. Com a entrada agora desse canal de 6 GHz, se realmente entrar da forma que estão falando, da forma como a Anatel está propondo, né? Provavelmente a gente vai ter uma frequência muito grande disponível e como vai ser algo novo, né? Tem muita gente, como eu falei, ainda usando somente a tecnologia AC, né? No AC ele não vai trabalhar no, no 6 GHz, a tecnologia tem muita gente usando a tecnologia M5 também, ele não vai trabalhar no 6 GHz, então somente os equipamentos em AX que vão trabalhar no 6 GHz, né? Equipamentos AX Wi-Fi 6E, né? Então tem mais essa especificação. Então a gente vai ter a construção de novas pistas aqui disponíveis para poder trabalhar e entregar toda aquela banda que o Wi-Fi 6 promete aí, né? Chegando a 10 GB por segundo, teóricos, né? Mas vamos botar aí que metade é possível com certeza de se chegar, né? 5 GB por segundo. Então a gente vai ter um upgrade muito grande, beleza? Então trouxe essa imagem aí só para ficar mais claro de entender a questão dos canais, né? De como é a ocupação dos canais, né? Nessa comparativa aí, beleza? Então como estão as frequências no Brasil na questão do Wi-Fi, né? A gente tem aqui canais a gente tem, na verdade, acho que praticamente um canal disponível em 900 MHz, que são 26 MHz disponíveis. Em 2.4 GHz, a gente tem 83,5 MHz disponíveis, teóricos. E no 5 GHz, a gente tem dois canais de 100 MHz aqui, né, entre essas frequências, mais um de 255 MHz entre essas duas frequências e mais um de 125 MHz entre essas duas frequências. Mas vamos detalhar a fundo cada uma dessas. Então, no 2.4 GHz, a gente teria aí os 83,5 MHz, que vai do 2400 ao 2483,5 MHz. No 5.8 a gente tem 200 MHz entre o 5150 e o 5350. Temos mais 255 entre o 5470 e o 5725. E temos 125 MHz entre o 5725 e o 5850. E no 6 GHz, só para vocês já compararem aí, né, que está em estudo, teoricamente, se for liberado realmente toda a frequência, a gente vai ter 1.200 MHz disponíveis, que vão do 5.925 MHz, né? Na verdade aqui está escrito errado, é MHz. Então vai do 5.925 MHz aos 7.125 MHz. Então vocês vão ver a diferença que a gente vai ter de frequência disponível com esse 6 GHz que está em estudo aí para ser implementado também no Brasil, né? Enquanto que aqui no 5.8 a gente tem, parece que a gente tem bastante, mas eu vou detalhar, vocês vão entender mais ainda por que a gente não tem tudo isso disponível. E trouxe uma tabelinha aqui só para exemplificar, né? Então, por exemplo, com canais de 20 MHz, né, na frequência de 2.4, a gente consegue ter canais não sobrepostos, né? Apenas 3 canais. Então aqui, na frequência de 2.4 GHz, a gente consegue pôr apenas 3 canais de 20 MHz. Lembrando que agora no Wi-Fi 6E, hoje em dia a maioria dos provedores trabalham com 20 MHz e 40 MHz. E em alguns ponto a ponto, o pessoal trabalha com 80 MHz, né? Mas dificilmente é possível até trabalhar com 80 MHz hoje em dia. Vocês vão entender por quê. Na frequência aqui, ó, de 5150 até o 5360, 5350, que é essa frequência,
a gente tem apenas 8 canais não sobrepostos de 20 MHz. Já nessa frequência de 5470, 5725, a gente tem 11 canais não sobrepostos de 20 MHz. E nessa última frequência a gente tem apenas 5 canais, né? Lembrando que... e na verdade aqui está entre parênteses, porque acho que o que é considerado aqui seria apenas 8 e aqui apenas 4. Porque quando você vai fazer a divisão certinha é o que você consegue colocar. E se fosse canais de 40 MHz, no 2.4 a gente teria somente um canal disponível. Nessa primeira frequência a gente teria apenas 3. Nessa segunda frequência a gente teria apenas 3. E nessa última frequência a gente teria apenas 2. Então vejam só. E ainda tem mais detalhe ainda sobre esses canais. Porque parece, como eu falei, né, que a gente tem muita frequência livre no 5.8 GHz, mas não é assim que ocorre. Eu vou detalhar para vocês como funciona o uso desses canais, beleza? Frequência de 2.4 GHz, como que ela é? Na teoria, a gente viu até agora o que era a teoria. Na teoria é o seguinte, a gente tem 83,5 MHz disponível, né, que vai do 2400 ao 2483,5 MHz. Mas na prática é o seguinte, a gente tem apenas 50 MHz disponíveis, que vai do 5412 ao 2462, né? Então a gente tem 11 canais aí que são sobrepostos e não sobrepostos, apenas 3 canais, que são os canais 1, 6 e 11. E aqui tem uma tabelinha para vocês entenderem essa questão de canais sobrepostos, né? Porque você fala, pô, mas se tem 11 canais, né? Então por que apenas 3, né? Porque o mínimo para você trabalhar com Wi-Fi é 20 MHz. Esse é o mínimo, né, que ele necessita aí para funcionar. E para que um canal não fique em cima do outro, causando interferência, você tem que trabalhar usando um desses canais, ou 1, ou 6, ou 11, né? 1 é o 2412, o 6 é o 2437 e o 11 é o 2462. Se você trabalhar, se falar assim, vou trabalhar com o 2422, beleza, você vai estar ocupando essa faixa aqui. Se você tiver alguém ou você mesmo utilizando algum desses outros canais aqui perto, você já vai estar causando uma alta interferência. Por isso que você tem que dar esse espaçamento aqui nos canais para eles não se sobreporem, beleza? Já na frequência 5.8 GHz, que é o que mais todo mundo trabalha hoje em dia, na teoria a gente tem 200 MHz nessa primeira frequência, mais 255 MHz nessa segunda frequência e mais 125 MHz nesta última frequência aqui, né? Mas vamos ver, aqui tem até uma tabelinha, né, que a gente pode, que eu vou aprofundar nela para vocês entenderem. Vamos ver na prática como que funciona. Então na prática, na verdade, nessa primeira frequência a gente tem apenas 160 MHz disponíveis, que vão do 5170 ao 5330. São os canais aí 36, 40, 48, 44, 48, 52, 56, 60, 64. Porém, tem mais um detalhe que você só pode até então, né, houve uma alteração recente, mas não sei se ainda está valendo, mas até então você só pode utilizar esses canais, segundo a Anatel, segundo a norma vigente até a gravação desse vídeo. Como eu disse, está para ocorrer uma alteração aqui, mas você só pode usar ele indoor, então você só pode usar ele dentro da sua casa. Então se você reparar, os roteadores normalmente eles vêm com algum desses canais aqui. Se você tem um roteador de 5.8 GHz, ele vem com algum desses canais aqui disponível para poder você selecionar lá, né? E ele só pode ser utilizado para aplicação indoor e a potência, né, tem que ser abaixo de 200 mW, ou seja, tem que ser menos de 23 dBm. Então existe uma aplicação para essa faixa de canais, somente indoor e a potência no máximo de 200 mW. Então esse canal muita gente acaba utilizando ele. Tem muita gente que usa, por exemplo, o 5880, é um canal muito utilizado
principalmente para fazer ponta a ponto, mas segundo a norma da Anatel, se você estiver utilizando esse canal para fazer um ponta a ponto no uso outdoor, você está usando de forma incorreta. Você pode ser multado se houver uma fiscalização, tal. A gente sabe que é praticamente impossível você trabalhar só dentro dos canais permitidos, mas estou passando aqui para vocês verem como que funciona na prática. Depois, na segunda frequência, a gente tem ali, fala que é 255 MHz disponíveis, mas na prática ele é 220 MHz, que vai do 5490 ao 5710 MHz, é o 5710 MHz. São os canais aí 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144. Pô, ficou parecendo agora anúncio de número da telecena, né? Ele pode ser usado tanto indoor como outdoor, né? Tem restrição de potência máxima também. E você tem que ativar o DFS, que é o Dynamic Frequency Selection, e o TPC, que é o Transmit Power Control, para poder evitar a interferência com o radar. Eu vou já explicar isso daqui, mas praticamente essa é uma frequência que, se você usar, você vai ter problema, né? Porque como ele tem esse DFS ativo, quando ele detectar um radar nessa frequência, ele vai fazer o quê? Ele vai simplesmente desativar, vai fazer você mudar de canal. Quando o seu AP detectar que tem um radar, e normalmente tem radares em vários locais, né? Quando ele detectar um radar nessa frequência, ele vai simplesmente mudar o seu canal, vai derrubar todos os seus clientes vão ter que se conectar novamente. E a gente tem aqui, ao invés de 125, a gente tem na prática 100 MHz, que vai do 5735 ao 5835. E são eles os canais 149, 153, 157, 161, 165. Essa faixa de frequência é o que praticamente todo mundo usa hoje no Wi-Fi, né? Na internet via rádio. Então, se você analisar aí, a gente tem basicamente apenas 100 MHz disponíveis hoje no Wi-Fi. Então ele é permitido aí para a Anatel para fazer ponto a ponto, multiponto, rede mesh, etc. E aí eu vou explicar aqui para vocês, apesar desse gráfico aqui ser da América do Norte, a gente pode tomar ele como base. Então só para vocês entenderem, né? Então aqui a gente tem os canais, né? Disponíveis aí. Por exemplo, aqui no Brasil, né, na internet via rádio, é essa frequência que a gente mais utiliza, né? Então é essa primeira frequência aqui, que vai do 5170 ao 5330, né, onde a gente tem 160 MHz disponíveis, é até uma frequência boa, porém a gente tem a limitação de só poder usar em outdoor, né? E a gente também tem, mesmo usando outdoor, tem essa potência máxima aqui, né? Então, para uso outdoor, muita gente usa, né? Como eu falei, mas para uso outdoor atualmente não é permitido. Teve essa alteração recente, que ainda está em avaliação, mas possivelmente acho que eles vão liberar essa frequência para uso outdoor e vão remover essa potência máxima. Então, se isso acontecer, a gente vai ter mais canais disponíveis. E só para efeito de comparação, só para ter uma ideia, né? Aqui você vê quantos canais a gente consegue colocar em cada uma dos megahertz. Então, se você usar canais de 20 MHz, vejam só quantos canais a gente consegue pôr, né? São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Teoricamente, 8 aqui. Se forem canais de 40 MHz, já vai passar para 4. Se forem canais de 80 MHz, vai passar para 2. E se for canal de 160 MHz, que seria o que o novo Wi-Fi AX vai permitir usar, a gente só conseguiria colocar um canal de 160 MHz. Enquanto que de 80 a gente só conseguiria colocar 2. Então imagina, se você tiver um AP, né, na sua torre, basicamente se você usar um canal de 80 MHz, você já ocupou
todo o espectro disponível, né? Fora o ruído, a interferência que pode vir do seu vizinho, usando o mesmo canal. Já nessa outra frequência, esse outro pacote de frequência aqui, é aquela frequência que estão aí os radares, né? Então, que vai aqui do 5490 ao 5710, vocês podem ver que a gente não tem muita escolha, né? Apesar de aqui a gente ter bastante canais disponíveis, né? São 220 MHz, basicamente todos esses canais são o Wi-Fi, esqueci até de comentar, o Wi-Fi ele trabalha em caráter secundário. Então, o radar ele trabalha em caráter primário, então ele tem preferência. Então, quando você tá utilizando aqui a mesma frequência de algum radar, né, radar de aeroporto, radar meteorológico, são vários tipos de equipamentos aí, de radares que utilizam essa frequência. Quando o seu equipamento detectar que tem um radar trabalhando naquela frequência, ele faz você mudar de canal e aí você não consegue mais usar aquele canal e aí ele fica derrubando seus clientes. Então essa aqui basicamente é uma faixa que para você usar para atender cliente é totalmente inviável. Então essa faixa aqui, ó, é totalmente inviável você trabalhar com ela, porque toda hora você pode ter a detecção de algum radar e ele vai ficar te derrubando, né? A não ser que for no meio do mato, né? Aí é capaz de não ter problema com o DFS, mas normalmente você vai ter problema, ele vai ficar trocando de canal. E a última frequência aqui é o que nos resta hoje para ouvir a rádio praticamente, né? Então se a gente fosse trabalhar com um canal de 80 MHz, por exemplo, a gente só teria um canal disponível. No de 20 MHz a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. Então numa mesma torre você consegue aí colocar 5 canais para poder atender, né, 5 APs aí, cada um com um canal, para você não ter problema. Então essa é a nossa limitação hoje. Se você trabalhar com 40 MHz, você vai conseguir pôr 2 APs de 40 MHz. E de 80, então acabou, né? Então você vê como que a nossa situação hoje com Wi-Fi, com a frequência que a gente tem hoje, é complicada, né? E por isso que o Wi-Fi 6E vai ser uma revolução se for aprovado essa frequência aí que eles estão prometendo, né? Então vamos falar aí agora sobre a frequência dos 6 GHz, né? A FCC, que é tipo um Anatel lá dos Estados Unidos, já aprovou. Então lá nos Estados Unidos eles já aprovaram, já está liberado a frequência de 5.925 a 7.125 para o Wi-Fi 6. Então lá nos Estados Unidos eles já liberaram os 1.200 MHz aí para o Wi-Fi de 6 GHz. A União Europeia irá liberar 500 MHz para o Wi-Fi de 6 GHz. O que já é se a Anatel liberasse pelo menos 500 MHz, a gente já estava no lucro. Esperamos que eles acompanhem os Estados Unidos e liberem os 1.200 MHz, mas tem alguns problemas, porque já existem alguns usos nessa frequência hoje, que é o que a Anatel tá estudando aí, né? Então a Anatel aprovou, na verdade já faz umas 2, 3 semanas, uma revisão do regulamento deles sobre equipamentos de radiocomunicação, de radiação restrita, que é o Wi-Fi, para incluir aí o uso de frequências destinadas a equipamentos do Wi-Fi 6. Então, eles estão estudando a mesma capacidade de canais que os Estados Unidos liberou. Tomara que eles liberem, né? Então, logicamente que a liberação de equipamentos não acontecerá imediatamente, a Anatel vai especificar. Então, dentro de 90 dias, a Anatel vai especificar aí as condições de uso dessa faixa, né? E aí uma das questões que vão ser discutidas é a convivência com outros serviços que estão nessa mesma faixa de acesso, prioridade, limite de potência. Então, a Anatel ela vai determinar aí nos próximos 3 meses como vai ser o uso dessa frequência. Então eles já solicitaram aí uma revisão, vão fazer estudos técnicos para avaliar possíveis interferências com outros serviços, quem vai ter prioridade, qual vai ser os limites de potência,
e esperamos que seja liberado não somente para o Wi-Fi indoor, que seria para roteador Wi-Fi, mas para o Wi-Fi outdoor, que é o nosso mercado aí de internet via rádio. Então, no Brasil, por exemplo, a frequência de 6.430 MHz, escrevi errado aqui, até 7.110 MHz é usada aí para satélites. E também existem ponto a pontos licenciados em 6 GHz. Então, a gente tem dois problemas que podem impactar no nosso uso aí de internet via rádio, principalmente outdoor. Então, um deles é a frequência via satélite. Então, a gente tem aí a banda C, né, fazendo o uplink, né, ou seja, mandando o sinal da Terra para o satélite usando a frequência que seria destinado a Wi-Fi 6, né? Então a gente poderia ter problemas aqui com a banda C na parte de uplink, né? Só que a banda C, o que ocorre, né? Você vê, ela vai atrapalhar aqui o Wi-Fi 6E e ela vai atrapalhar também o Wi-Fi, Wi-Fi não, a nova tecnologia 5G, né? Então de sinal 5G que vai trabalhar na frequência de 3 GHz. Então eles já estão em estudo que provavelmente o que vai ocorrer no Brasil? A banda C vão matar a banda C, não vai mais existir banda C. Banda C é aquela TV parabólica. O que eles vão fazer com a banda C? As operadoras que comprarem o 5G vão ter que bancar a migração das parabólicas para a banda KU. Como vocês podem ver aqui, a banda KU trabalha numa frequência muito mais alta, né? Então, até por isso também que ela sofre mais quando chove, né? Do que a banda C, né? A banda C sofre bem menos quando chove, justamente por ela trabalhar numa frequência mais baixa. Mas então, possivelmente, essa questão aqui dos via satélite já está quase que resolvida por conta do 5G. Então, o 5G possivelmente já vai ajudar o Wi-Fi, porque ele já vai matar a banda C, né? Para ele trabalhar aí na frequência de 3 GHz, ele vai ter que matar a banda C. Não, a convivência com a banda C não vai ser, pelos estudos que eles fizeram, não vai dar muito certo. Eles estavam pensando em colocar um filtro na banda C, mas não vai rolar, pelo que a gente tem de informação até agora. Então, essa parte aqui provavelmente a gente tá tranquilo, já tá assim mais, já tá mais de boa, né, vamos dizer. A gente provavelmente não vai precisar se preocupar. Aí, se não matarem a banda C, a gente pode ter algum problema, mas é só na faixa de uplink, né? Ou seja, no envio do sinal. Então, quantos sinais que a gente tem enviando de banda C para o satélite? Então, deve ser poucas estações que a gente tem fazendo isso no Brasil. Então, provavelmente a gente não vai ter grandes problemas, mesmo se a banda C continuar. Já nos enlaces de rádio, então a gente tem aí enlaces de rádio, aqui trouxe uma tabelinha aí da Teleco também, onde vocês podem ver que a gente tem enlaces aí trabalhando na frequência de 6 GHz. Então esse aqui pode ser um problema, né? Então a gente tem aí duas resoluções que tratam sobre esse assunto na Anatel, uma de 99 e outra é de 2008, então já são resoluções antigas. E enlaces de rádio é o que? São ponta-pontos que o pessoal compra, né? Então, por exemplo, eu compro um equipamento que vai trabalhar aqui na frequência 5925, por exemplo, né? Aí eu tenho que homologar, né? Eu tenho que licenciar essa estação para poder falar para a Anatel, ó, eu vou usar essa frequência aqui nesse ponto até esse ponto. E aí, se não tiver mais ninguém usando aquela frequência ali, eles liberam o meu uso, né? Liberam uma licença para que eu faça uso dessa frequência. Então, aqui, possivelmente, a gente pode ter mais problemas de acordo com a localidade, se tiver esse tipo de ponto a ponto. A gente não sabe quantos ponto a ponto existe nessa frequência, onde estão localizados, né? A Anatel, obviamente, tem essas informações,
Então, possivelmente eles vão avaliar, vão ver quantos ponto a ponto são, né, qual o impacto que vai causar isso no do uso do Wi-Fi nesses ponto a ponto. Né? Aqui a gente já tem um problema maior do outdoor, porque o outdoor vai causar mais problemas, né, do que o indoor. O indoor ali eles podem limitar a potência, né? A própria parede da casa da pessoa já limita o sinal, então possivelmente já no uso outdoor a gente já pode ter alguns problemas. Então vamos aguardar para ver como que vai ser o posicionamento da Anatel nessa questão. Mas estou muito animado, né, com só o posicionamento da Anatel com relação a fazer estudo de uso da mesma quantidade de canais, de frequência aí no Wi-Fi 6 GHz, né? Então, possivelmente teremos é, 1.200 MHz disponíveis, né? Se tudo correr como esperado, né? E tomara que a Anatel libere, né? Consiga fazer com que boa parte desse canal conviva bem no modo outdoor. Assim teremos muitos canais livres para a internet via rádio, conseguindo entregar assim bandas é, bandas gigabit aí, né? Então teremos aí banda é, de teóricos 10 gigabit, mas eu acredito que chega aí a 5 gigabit, né? Agora sobre os equipamentos Wi-Fi 6 ou Wi-Fi 6E, a gente já tem no mercado roteadores com Wi-Fi 6, com Wi-Fi 6E vão aí provavelmente começar a aparecer no decorrer entre o final desse ano e o começo do ano que vem, né? Porque eles estão esperando cada país definir essa questão da frequência. Então, os Estados Unidos já definiu, já liberou lá o Wi-Fi 1.200 MHz, a Europa está em estudo para liberar 500 MHz, no Brasil estão em estudo para liberar os 1.200 também, né? Então, provavelmente a partir de 2021 a gente já vai ter equipamentos de roteadores, com certeza. Até esse ano já existem roteadores Wi-Fi 6, 6E provavelmente no final desse ano, no começo do ano que vem já vão existir. E no nosso caso, né, de antenas, né, que é o que a gente usa, né, para uso outdoor, hoje não existe nada explicitamente com Wi-Fi 6. Porém, a Ubiquiti, por exemplo, lançou aí uma linha chamada LTU, né? Onde a gente não tem especificação lá no site, pelo menos não encontrei, se realmente essa linha ela utiliza o Wi-Fi 6. Porém, eles dizem que vão permitir, né, 1 GB de throughput, né, trabalhando com modulação de 4.096 QAM. Enfim, eu acredito que seja o Wi-Fi AX que eles estão utilizando nessa linha LTU, né? E acredito que eles colocaram esse nome. Então, é uma tecnologia nossa aqui e tal, LTU, beleza. Mas eu acredito sim que seja o Wi-Fi 6 que estejam por trás, né? A MikroTik ainda também não tem nenhum equipamento relacionado com Wi-Fi 6. Acredito que quando for definido realmente a questão da frequência de 6 GHz, essas empresas como o Bict, MikroTik e outras, né? Na verdade só tem essas duas hoje em dia no mercado aí de equipamentos wireless. A Ubiquiti é a principal delas, né? A MikroTik sempre foi mais na casa de roteador, né? Tem muitas antenas, obviamente, também, mas né, a Intelbras, a nacional que a gente tem aqui, a Intelbras, eles não estão mais mexendo praticamente com Wi-Fi outdoor, né? E o indoor eles estão praticamente exportando e colocando a marca deles, né? Então a Intelbras ela não saiu não foi nem para o Wi-Fi AC, né? A MikroTik e a Ubiquiti foi para o Wi-Fi AC e provavelmente até o final desse ano, começo do ano que vem, teremos equipamentos aí na linha de Wi-Fi 6 e Wi-Fi 6E. Então a gente realmente pode esperar muitas boas novidades aí. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo, né? Para quem trabalha com rádio aí,
eu acredito que você pode continuar trabalhando, teremos aí uma boa sobrevida ainda no Wi-Fi, né? Muita gente, muitos locais já tem, o poste já está abarrotado de cabo, né? Um investimento também na fibra, no cabeamento aí é bem mais alto do que no rádio, se você avaliar aí no primeiro momento. Eu particularmente sou muito mais fã de rádio, obviamente você tem que avaliar a sua região, capacidade, banda, só a capacidade de investimento principalmente, né? Não adianta você avaliar fibra ótica é melhor, então eu vou montar um provedor fibra ótica, mas você não tem condição para montar um provedor fibra ótica corretamente, então você vai ter mais problema do que solução, né? No rádio realmente exige mais monitoramento do sinal, né? Do uso dos canais, como eu expliquei aqui no decorrer desse vídeo, falei muito sobre frequência. Vocês veem que canal livre é o que manda, né? E a gente tem pouco canal livre disponível hoje. Com a chegada do Wi-Fi 6E, a gente vai ter muito canal disponível, se Deus quiser. E aí a gente vai conseguir usar aí canais com uma frequência muito... a gente vai conseguir agregar canais grandes, né? Então a gente vai possivelmente ter aí canais de 80 e até 160 MHz. E isso vai entregar muita banda, seja nos seus ponta a ponta, seja para os seus APs aí para usuários finais. Beleza? Então é isso, o vídeo ficou grande, mas é uma explicação bem completa sobre o assunto de frequência, que muita gente já vinha me perguntando, e também sobre o Wi-Fi 6E. E é isso aí, esperamos aí que teremos boas novidades em breve. Aquele abraço, não desanimem, quem trabalha com rádio, vamos em frente. Grande abraço, valeu, até mais.